Olá, está começando o Espaço e Comunidade, um programa que discute as questões urbanas da nossa cidade. Um programa produzido pelo curso de Comunicação Social da Universidade de Guarulhos. Hoje em dia, nas mídias e nas redes sociais, o que mais ouvimos é sobre o bullying, seja nas escolas e no trabalho ou até mesmo pela internet. Mas o que significa o bullying? E o que fazer quando alguém sofre com bullying? Para falar sobre esse assunto tão polêmico, está aqui conosco a psicóloga doutora Rosimeire Lopes. Obrigado, doutora, pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Esse ato vai desde um apelido de mau gosto ou até mesmo uma agressão física. Mas o bullying acontece na escola, na internet e no trabalho. Conversamos com o diretor de uma escola em Guarulhos, que nos conta como é tratado esse assunto entre os educadores. Veja no VT. O bullying tem crescido ao longo dos anos. O que poucas pessoas desconhecem é que o alvo principal tem sido a escola. Em entrevista com o senhor Alexandre da Cunha, diretor do colégio em Guarulhos, ele nos falou um pouco sobre o bullying e se os professores estão sabendo lidar com esse problema. Se você fizesse essa pergunta para qualquer diretor ou qualquer funcionário, talvez até para qualquer pai que tenha um filho na idade estudantil ou que tenha passado por isso, a resposta seria positiva, né? Eu acredito que hoje a gente falar de escola sem falar de bullying é algo extremamente impossível, né? O que a gente tem que entender é assim, muitas pessoas confundem o bullying com uma simples brincadeira, né? Então faz parte da formação social, da necessidade do aluno aprender a conviver com várias situações que acontecem também dentro das escolas, saber lidar com situações como essa. Então sempre vão existir brincadeiras, talvez até alguns deboches. É claro que isso tem que estar sempre supervisionado pelo professor, pelos pais, pela escola. O que vai caracterizar o bullying é essencialmente a repetição dessas brincadeiras, né? Então quando for somente com o aluno, somente em determinadas situações, então quando esse aluno começar a se sentir incomodado com aquilo, e sentir uma pressão exagerada em brincadeiras, atitudes, gozações, apelidos, aí sim se caracteriza o bullying. Aí as consequências são realmente bem preocupantes. Tem que ser um profissional também atento a essas situações de sala de aula. Então, um professor que percebe uma brincadeira como essa e não toma nenhuma atitude, ou até mesmo por infelicidade acaba contribuindo para isso também, talvez complementando algum comentário, achando a situação interessante, sem ter percebido o quanto isso significa na formação daquele indivíduo, é algo realmente que deixa esse profissional num passo anterior a profissionais que estão aí mais antenados e preocupados com essa formação. Então, é claro, a escola não escolhe o aluno, mas uma escola particular escolhe o professor. E para trabalhar numa escola particular hoje, até mesmo em qualquer área, um bom educador tem que ter essa preocupação e tem que estar preparado. Um professor atento para que ele perceba situações de sala de aula que caracterize o bullying, né? Então, é o que eu te falei, brincadeiras vão existir sempre. Agora, quando isso estiver sendo focado em um determinado grupo ou um determinado aluno, é que o professor tem que agir. O que eu percebo hoje é que existe um bullying que pouca gente fala, né? Que é um bullying que extrapola os portões da escola, né? Que alguns estudiosos estão chamando de cyberbullying, que existe aí a omissão, inclusive, da identificação da pessoa que está agredindo moralmente outras pessoas, que são os sites de relacionamento, né? Então hoje eu vejo também que é bastante frequente a gente resolver situações que foram criadas neste campo da internet, que são... Bom, doutora, assim como acompanhamos no VT, queria que a senhora explicasse um pouquinho pra gente o que é o bullying. Mas bullying é violência, né? O ato de violência continuada, repetição dessa violência em relação a alguma coisa que eu não gosto em mim. Isso mexe extremamente com a autoestima da pessoa. Então, podemos ver uma série de comportamentos aí. Então, o bullying nós poderíamos definir como uma violência causada a uma outra pessoa.
Então, como a senhora acabou dizendo, né? Então já existia, sempre existiu o bullying. Sim, sempre existiu. Talvez não com esse nome, porque é um nome bastante novo. Até no Brasil não tem uma tradução para isso. Não existe uma palavra exata no português para falar sobre isso. Então, se convencionou o bullying. Bullying, violência. E sempre existiu o ato. Talvez você possa lembrar, para mim faz pouco tempo, né? E eu lembro que brincavam com algumas coisas que para mim eram complicadas. Se eu não tivesse alguém que tomasse conta, estruturasse o meu emocional, obviamente isso traria consequências difíceis para a minha vida. Se não tratado, isso pode trazer. Então, vamos pensar, quando a pessoa é muito magra, brincavam que nós éramos magrelas, né? Quando é gordinha, porque, sua gorda. Quando é alta, porque varapau, né? Então, tem algumas coisas que sempre foram usadas, óbvio que não tinha esse nome, não era tão violento, talvez. Parece que nós estamos como se atualizando as violências, está muito grave, está muito grande. E a maneira como eu também recebo essa violência também mudou, né? A maneira como eu percebo as coisas, como é que eu reajo diante das coisas, também está completamente mudado. Isso traz consequências sociais, familiares e em todos os âmbitos pessoais e sociais. Doutora, por que então somente agora essa expressão tem sido usada, né? Então, essa expressão em um congresso, eu não vou me recordar agora em termos de data, mas foi colocado como mundialmente usado. Então, é um nome usado, você falar de bullying, você vai saber o que é no mundo inteiro. As reações, e nós estamos vendo, até porque em termos de globalização nós sabemos muito mais, nós vemos muito mais pessoas sendo informadas desse tipo de comportamento. E as pessoas, elas estão colocando como se isso fosse justificativa para um comportamento. Então, entrou na escola e matou todo mundo porque sofreu bullying na adolescência ou na infância. Pode ser? Pode. Só isso? Lógico que não. Mas o que nós temos que perceber é que isso está cada vez mais forte. E no próximo bloco, a nossa psicóloga irá responder mais perguntas e veremos o relato de alunas que já sofreram sobre o bullying. Voltamos já! Eu já vaguei pelo desconhecido, peguei atalhos errados, implicava com a minha irmã só porque ela era linda. Sentei na última carteira para a professora me esquecer. Me encolhi feito caracol porque tinha espinhas na cara. Já chorei por nada e já ri por tudo. Provei bebidas amargas porque achava que a vida era um porre. Me apaixonei perdidamente. Achei tudo lindo. Desisti, fugi, voltei, reconciliei. Eu reconheço meus pontos fracos e não desisto nunca. Corro atrás, vou à luta. É preciso ser lagarta para virar borboleta e voar por aí. Só que eu morro de medo de altura. O Espaço e Comunidades está de volta. E hoje conversando sobre um assunto que vem preocupando muitas pessoas e como o bullying pode influenciar na vida dos adolescentes. Doutora, no primeiro bloco, né, conversamos um pouco sobre o bullying. E quem está mais propenso a estar sofrendo do bullying? Existem algumas características que são pessoas que estão mais
propensas a sofrer o bullying, né? As pessoas mais retraídas, as pessoas com baixa autoestima, as pessoas com dificuldade de socialização, elas são vítimas. Eu acho que aqui cabe dizer que quando nós falamos do bullying, nós não estamos falando só da vítima, nós estamos falando do agressor. Essas pessoas, elas têm que ser vistas de maneira muito individual, porque tanto o agressor quanto o que está sofrendo estão com problemas. Então, a maneira como as pessoas, quem eu vou escolher para ser essa vítima, o que é que eu percebo nessa pessoa que ela é essa pessoa que eu posso causar algum dano. É muito complicado porque, imagina, a pessoa com baixa autoestima, e se eu vou mexer num fator que para ela já é complicado, isso vai trazer uma piora no quadro. Nós temos, assim, as pessoas que são agressivas, que são hiperativas, são pessoas com características para ser o agressor, mas também de sofrer a agressão. Por quê? Talvez o agressor use isso como uma forma de mostrar popularidade. Mas ele tem uma estrutura familiar por trás, ele tem uma escola também que está aí, ele tem professores que estão envolvidos, ele tem esses pais que podem estar sofrendo, tendo agressões dentro da casa. Então, nós quando falamos, não falamos de um ser jogado dentro de um lugar, mas falamos dentro de um sistema que está doente. E isso pode ser um mecanismo de defesa. Se ele está sofrendo um distúrbio, provavelmente um distúrbio de comportamento. Outros comportamentos tantos que vão surgindo durante o seu relacionamento social. E o tratamento para quem sofreu de bullying, como é feito? Precisa ser um acompanhamento multi, né? Família precisa ser tratada, o indivíduo, a pessoa, esse paciente, essa pessoa que sofreu isso precisa ser tratado, com uma equipe multiprofissional, porque dependendo como essa pessoa percebeu essa agressão, ela tem depressões graves. Não só uma autoestima baixa, ela precisa de psicólogos, médicos, professores estarem envolvidos, a própria escola estar envolvida para poder tratar isso. Existem trabalhos importantíssimos e eu acho que o interessante é ter a escola, esse aluno envolvido dentro dessa rede no qual ele vive, nessa rede social. Então, ele mesmo criar estratégias para desenvolver um bom relacionamento e tratar-se. Uma grande parte não sabe onde buscar ajuda. A própria universidade tem psicólogos que podem ajudar, o próprio governo, e aí o governo muito preocupado com a sociedade, obviamente, tem criado planos importantes, a Organização Mundial de Saúde tem se preocupado com isso. Então, nós temos aí uma série de protocolos ou mesmo de pessoas preocupadas com esse relacionamento. Então, essa pessoa, esse indivíduo tem que ser tratado por equipe multiprofissional, com a ajuda da sociedade, dos professores e da família, principalmente. Ótimo. Doutora, a senhora estava mencionando sobre a pessoa que acaba se isolando, né? E vamos acompanhar agora no VT, porque a nossa equipe ela foi, né, lá na escola e a gente conversou com 2 alunas que sofreram com bullying. Vamos acompanhar? Vamos lá. Eu estou aqui com 2 alunas aqui do colégio que vai contar um pouquinho pra gente como é sofrer de bullying. Queria que você contasse um pouquinho pra mim. Você já sofreu de bullying? Na verdade, sim, né? A gente acha que não é, mas bem ou mal acaba sendo. Quando eu quebrei meu nariz, eu sou mais alta do que o pessoal da minha idade, né? Então, ele ficou inchado e meio roxo. E na época eu estava lançando aquele filme Avatar, acho que a maioria das pessoas é bem famoso, já deve ter ouvido falar. E aí começaram a me chamar Avatar, Avatar, Avatar. E na frente deles, lógico, eu não queria mostrar que eu era fraca, né? Então eu ficava
aham, tá bom. Mas aí chegava em casa, eu ficava, nossa, brava da vida. Eu falava, meu, como eu vou fazer pra eles pararem? Aí chegava de manhã, qualquer coisa que acontecia, pede pra Avatar fazer, pede pra Avatar ir buscar. Avatar alcança, consegue. Aí era assim. Aí depois, quando eu me vinculei ao esporte, né, e acabou parando um pouco. E aí agora eles só me chamam de alto, às vezes, assim, poste, mas aí, às vezes até eu deleto um pouco. E você, já brincou com alguém, já colocou apelido em alguém, assim, que você vê que a pessoa fica chateada? Então, eu, na verdade, como eu passei por isso, assim, então eu não gosto muito. Às vezes, se eu falo uma coisa, a pessoa fica chateada, mesmo que a pessoa tá me zoando, às vezes eu fico meio chateada depois, sabe? Eu peço desculpa, falo, ai, não foi por mal, não achei que todo mundo ia rir, assim. Aí eu fico meio assim, mas isso não, eu tento até unir, às vezes quando precisa, a coordenadora até me chama, ai, fica perto de tal aluno que acabou de entrar na escola, não conhece ninguém ainda. Mas mesmo assim é difícil, porque aí começam a me zoar junto também. Se entra alguém novo diferente, é sempre, sei lá. Eu tô aqui também com mais uma aluna, eu queria que você me contasse, você já sofreu de bullying alguma vez? Já sofri. Quando eu era um pouco mais nova, eu não fazia parte assim do grupo. Era uma época que todas as meninas, eu tenho que namorar, eu tenho que usar roupa tal, e eu tenho que sair para tais lugares. Eu não fazia parte desse grupo. E aí até teve um episódio, foi inclusive aqui na escola, e uma das líderes assim do grupinho abaixou minha calça até o pé do nada. A gente estava numa rodinha, vários amigos. Inclusive, assim, a gente convive junto até hoje. E eu fiquei totalmente constrangida na hora. Eu fiquei parada, não sabia o que fazer, qual seria a minha atitude. E eu fiquei parada, assim, sem ter o que fazer. E eu não falei pra ninguém, não contei pros meus pais, pra coordenação, ninguém realmente. Só todo mundo viu, ficou rindo. No momento você entra em estado de choque. E assim, hoje eu consigo até agir com mais naturalidade, mas foi uma coisa que marcou bastante, que eu não comentei com ninguém, realmente. Bom, doutora, assim como acompanhamos no VT, o que a senhora acha vendo esse depoimento dessas duas alunas? Então, você percebeu que uma delas disse que não contou para ninguém. Isso é um comportamento comum, bastante comum dentro das relações. Não vou contar para ninguém, porque quanto menos pessoas souber, melhor. Não pode acontecer, porque se a pessoa que sofreu essa violência não buscar ajuda, ela vai ter problemas no futuro. Então, ela precisa, de fato, de buscar ajuda em todos os sentidos, até porque essa escola imediatamente precisa entrar com uma ação. Coordenação, diretoria tem que tomar conhecimento desse ato, porque essa pessoa não pode ter, esse grupo não pode agir assim. Né? Colocar apelido de avatar ou mesmo descer a roupa do outro expõe o outro a uma situação de ridicularizar, e isso traz consequências emocionais gravíssimas. Ela superou e ela não quis ir, ela não vou contar a ninguém, mas vou mostrar que sou forte. Todos conseguem isso? Obviamente que não. Os reflexos que isso vão causar, nós queremos muitas vezes ser super-homens. Né? Queremos ser super mulheres. Eu digo que todos os dias nós temos que pendurar nossas capas, né? Porque isso a gente aprende lá na casa, né? Olha, você é forte, você vai vencer, Não, você vai vencer dentro dos seus limites. Então, conte, divida as suas angústias com o outro, para que você possa ser ajudado. Doutora, quero agradecer, assim, imenso mesmo pela senhora ter vindo, ter aceito o nosso convite aqui. Eu tenho certeza que esse programa, ele não só esclareceu as minhas dúvidas, mas acredito que as pessoas que estão nos assistindo em casa. E eu quero agradecer mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa. Eu quem agradeço. E a pessoa que queira saber um pouco mais, tem algum telefone, algum e-mail, alguma coisa que possa saber? Meu e-mail é psi, de pato, s de sapo e de igreja, .rosemeirilopes, com si, @uol.com.br. Se precisar, manda um e-mail. Eu geralmente deixo meu telefone, as pessoas podem me telefonar. Ótimo. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço.
E nós temos um encontro marcado na semana que vem, tá bom? É muito simples. Se você tiver dúvidas referente a alguma coisa, sugestões para o nosso programa, é muito simples. Olha, aqui embaixo está passando o nosso e-mail, é tv@ung.br, ou o nosso telefone, 2464-1796. E a gente se vê no próximo Espaço Comunidade. Tchau!